كوتش لويس، دربت في البرازيل وأوروبا وكذلك الخليج، إيش الاختلافات بينهم؟ Culturas totalmente diferentes. A cultura na Europa, no Middle East, na América do Sul, neste caso concreto no Brasil, são totalmente diferentes. A nível da alimentação, da religião, de comportamentos, de abordagem do treino, abordagem daquilo que é o jogo, são tão diferentes. Sair de Doha para o Rio de Janeiro, ou sair do Rio de Janeiro para Riad, ou de Riad para o Porto, é viver em mundos e como é normal. Agora, em todos eles há uma coisa que os une, que é o ser humano, e o ser humano em todos estes continentes foram extremamente atenciosos para comigo. Eu gostei muito e cada vez sinto mais que sou cidadão do mundo por tantas coisas boas que eu tenho vivido nesse mundo. باقي سنتين تقريبا على كأس العالم، مين ترشح للفوز؟ هل ممكن نشوف البرتغال؟ Portugal tem uma grande seleção, tem um grande grupo de jogadores, um bom treinador, é um país muito entusiasta do futebol, é um país que adora a modalidade e quando há paixão, quando há qualidade, há sempre hipóteses de atingir um objetivo tão grande. Os candidatos a campeões do mundo são crónicos, não muda, as coisas não mudam de um dia para o outro. E quando se tem 4 ou 5 candidatos a campeões do mundo, normalmente o campeão do mundo sai desse lote. Pode 1, 2 falhar, até 3 podem falhar, mas há 2 que não falham. Portanto, entre uma Espanha, uma Argentina, uma Itália, Portugal, ou as seleções, a Alemanha, as seleções mais fortes do mundo, sairá o campeão do mundo. Um Brasil que de repente pode dar o clique, apesar de ter feito um apuramento, estar a fazer um apuramento com muita dificuldade, ou alguma dificuldade, e não estar no primeiro lugar ou no segundo. São crónicos campeões, candidatos a campeões do mundo, e eu acho que vai sair desse lote. كوتش، برغم وجود نجوم كبيرة في منتخب البرتغال ما بينهم كريستيانو رونالدو، إلا أن المنتخب بعيد عن الألقاب. إيش المشكلة ممكن تكون؟ هل كما يقال يعني أن وجود كريستيانو بهالسن رغم أنه أرقامه هي الأفضل؟ Não é fácil ser campeão do mundo, não é fácil. É muito complexo e é muito complicado chegar a um título desses. Fomos campeões da Europa há pouco tempo. Queremos ver títulos acumulados pela seleção, mas não é muito complexo. Hoje o futebol está muito desenvolvido em várias zonas do mundo, está muito desenvolvido em muitas seleções com essa capacidade. É preciso também ter uma ponta de sorte no caminho das competições. Esperamos que Portugal no próximo Campeonato do Mundo tenha essa capacidade e tenha essa possibilidade de encontrar um caminho mais acessível para chegar a um título desses, que também é preciso essa sorte. Até realmente dos melhores lotes de jogadores do mundo, estão todos jogadores que jogam nas grandes equipas do planeta, e isso traz-nos também esperança. também pela experiência que eles acumulam nessas equipas. اليوم لويس كاسترو هل ما زال لديه الطموح نفسه في البدايات اللي كان بالبداية؟ Quando eu comecei a minha carreira, comecei muito por baixo. E quando eu olhava, eu queria chegar a determinados objetivos. Alguns deles não serão cumpridos, outros foram cumpridos. E quando olhava para esses objetivos, sentia que ia ter dificuldades a atingir. Hoje, passados estes todos os anos de carreira, alguns foram atingidos. Portanto, sinto-me satisfeito com a carreira. Ainda tenho alguns objetivos por atingir. Vou correr para os poder e vou trabalhar para os poder atingir, mas muitos desses objetivos foram atingidos.
ser campeão, jogar Champions League, ter a oportunidade de ter jogado Liga Europa, Champions da Ásia, no Brasil, Sul-Americana, tudo isso são experiências ótimas de vida. Trabalhar em diferentes países do mundo, ter a oportunidade de trabalhar com o melhor jogador do mundo, trabalhar com Sadio Mané, com Laporte, com Kaivari, com Ladjami, com todo Sultan, com todos esses jogadores que pertencem todos eles a seleções, Brozovic, Otávio, Bento, isso é algo muito gratificante para mim. Portanto, os objetivos, a maioria dos objetivos que eu tinha no futebol foram atingidos. Agora há alguns por atingir que eu ainda quero correr atrás deles e vou ver se ainda consigo até o final da minha carreira. كوتش شنو التحدي الأكبر اللي واجهته من بداياتك لحد الآن؟ Talvez sair da Europa, sair de Portugal pela primeira vez tão tarde como eu saí, foi desafio difícil de ultrapassar. كوتش أكثر لحظة شعرت بها بالفخر بمسيرتك المهنية؟ Ter chegado à Primeira Liga, depois de ter começado tão baixo em termos daquilo que eram as divisões, foi orgulho. Ter jogado o meu primeiro jogo de Champions League contra o Manchester City do Guardiola também é marco. Ter trabalhado no Nasser com o Cristiano Ronaldo e os outros jogadores de seleções, das melhores seleções do mundo, é também. Ter sido campeão na Ucrânia, ganhar a Kings Cup no Qatar, ao serviço do Al-Hilal, uma prova tão prestigiante, ter títulos nas diferentes divisões em Portugal. Outro momento marcante é na segunda Liga, ter sido campeão com o Porto B, com uma equipa tão jovem, é tão difícil ter êxito nesses contextos, também é marco. كوتش أول ما تروح نادي جديد حابين نعرف كيف تبتدي؟ Não sou treinador que trabalhe por fases a construção de uma equipa. Procuro fazê-lo no seu todo, em que o momento defensivo, ofensivo, transições são olhados da mesma forma por mim, dando-lhe o mesmo grau de importância. Procuro, ao aplicar a metodologia, que tenha sempre um jogador fresco para a competição e sempre fresco para o treino. Tenho a preocupação de ter sempre os jogadores frescos fisicamente para estarem frescos mentalmente. Gosto de acumular jogos no início da época para ter dados concretos de competição, para perceber em que caminho é que eu devo dar à equipa para chegar aos objetivos que quero. Gosto de sentir a minha equipa confortável ofensivamente, defensivamente, com aquilo que são as ideias de jogo que lhes transmito no meu dia-a-dia. Quero que os jogadores estejam em sintonia comigo e eu com os jogadores. كوتش هل في شيء ما يعرف الجمهور عنك تقوله لنا اليوم؟ Há muitas coisas que nós não deixamos transparecer e nós guardamos para nós próprios, enquanto seres humanos. Acho que todos nós temos uma história, muitos poucos conhecem essa história. Muitas coisas desta história está guardada para nós, portanto há muitas coisas que estão dentro de mim que os outros não sabem e há muitas coisas que estão dentro de mim que os outros nunca saberão. Não é a minha intenção revelá-las, porque fazem parte da minha vida e fazem parte só da minha vida e fazem parte só do meu interior, não são para expor. Aquilo que eu quero pôr sempre para fora e quero que os outros sintam
é que têm pela frente um ser humano que os respeita e que respeita tudo aquilo que é a essência do ser humano. Isso eu quero que seja bem visível em mim e é o que me importa que seja visível em mim. Tudo o resto é meu e é só para mim. إن لم يكن لويس كاسترو مدرب إيش كان ممكن تكون؟ Se não fosse treinador, gostaria de ser ou político ou professor. لو طلبنا منك اليوم تكون لنا فريق الأحلام، اختار أسماء لاعبين سابقين، لاعبين حاليين. Eu não vou dar o 11 de sonho, mas vou dizer alguns dos jogadores que me impressionaram e que fazem parte das minhas memórias enquanto miúdo, que é muito aí que se fixam as coisas. É quando nós somos jovens, mas lembrar-me na baliza de um Yashin, de um Garrett com lateral direito, um Beckenbauer, Maradona, top, Cristiano Ronaldo, também no lote dos jogadores top do mundo, mas Pelé, Eusébio, tantos outros jogadores que eu gostei de ver, Paulo Futre, pela magia que ele trazia também ao jogo, o Figo, mais focar-me nos portugueses, e tantos outros que me vou esquecer, mas o futebol em miúdo era isso, era nós olharmos e emocionarmos com os jogadores, mas houve neste momento e depois de ter treinado o Cristiano, é um jogador que claramente vai ficar na história do futebol para a eternidade, mas há outros como um Maradona, um Messi, são jogadores que... Mas para mim a figura do Maradona é uma figura inolvidável, é um jogador que provocava muita emoção, como provocou sempre muita emoção outros, mas aquele fica muito marcado. أوكي، في هاي الحالة هل ممكن تكون لاعب معاهم ولا مدرب عليهم؟ Eu acho que gostava de ser jogador ao lado, colega do Maradona, porque teria tido a oportunidade de perceber toda aquela loucura que ele tinha, que também nos desperta tanta curiosidade, o que é que ele era fora do campo, e acho que isso é algo que também me deixa muito curioso, porque um gênio daqueles em campo, e como é que aquele homem seria fora do campo, que amigo era aquele, isso desperta muita curiosidade. كوتش أنت درست فيزياء، حابين نعرف ليش اخترت هالمجال؟ Como tantas outras coisas na vida, as coisas acontecem por acaso fui para ali como um peixe fora do aquário. Não era aquilo que eu queria, nunca foi aquilo que eu quis, e por isso que rapidamente fugi daquilo. O meu pai era militar, a minha mãe era professora e eu tinha que estudar e fui, mas na primeira oportunidade que tive para ser profissional de futebol, fui ser profissional de futebol e foi aí que eu fui feliz. شكرا على تواجدك اليوم معنا. Foi um prazer estar convosco, foi um prazer estar contigo nesta entrevista, muitas felicidades e o futebol será sempre algo que vai unir as pessoas e eu espero que continue a unir pela vida fora, porque é uma paixão que eu sinto por ele e que sinto que muitas das relações que vamos conquistando ao longo da vida advêm muito do gosto que temos pelo futebol. هذه كانت كل أسئلتنا لليوم لمدرب النصر السابق لويس كاسترو. إن شاء الله نكون طلعنا أشياء ما انقالت قبل.